Oh, Jesus. Então, eu acredito que todas as coisas naturais são influenciadas pelas sobrenaturais, pelas que eu não consigo ver. Mas, em oração, em atenção e discernimento espiritual, eu posso me conectar à boa, perfeita e agradável vontade de Deus nos ares, e através do conhecimento dessa vontade nos ares, dessa sensibilidade espiritual, eu me mover na terra de uma forma sobrenatural, certo? Segunda-feira, eu saí de casa, estava uma chuva torrencial aqui na Sapiranga, né? Eu moro no bairro da Sapiranga. E antes de eu entrar no carro, eu já tinha tido um tempo de louvor, um tempo de adoração, né? Eu costumo fazer isso nas madrugadas, é um horário que eu me conecto melhor. Você deve ter um horário que você se conecta melhor. Descubra esse horário e se conecte com o papai, tá certo? É importantíssimo para a sua sobrevivência. Porque eu não tenho coragem mais de sair de casa sem orar antes. Eu não tenho coragem, tá certo? E não é, entenda, não é religiosidade, não é legalismo, é necessidade de estar junto com o papai, me sentir abraçado, me sentir acolhido, protegido, e aí ver que o meu coração está quietado, que a minha mente está ativada em situações mais espirituais, uma sensibilidade maior, e aí eu me sinto seguro, armado com a armadura da fé, sair de casa tranquilo, tá certo? Porque eu sei que o mundo espiritual trava uma batalha contra mim para conquistar a minha alma, para poder ganhar a minha alma. Então eu preciso estar armado e ferramentado em qualquer situação. Então, segunda-feira, vou contar esse testemunho rapidinho. Eu estava saindo daqui para ir para o Maracanaú, chuva torrencial. A gente tem uma varanda aqui que estava com roupas penduradas, né, para secar, então o carro não estava na varanda, estava a céu aberto. E eu aqui orando, tomando meu café da manhã, disse assim: Senhor, eu vou entrar no carro seco, eu não vou pegar chuva. E continuei meu café da manhã, quando eu estava pronto, eu olhei e a chuva tinha dado uma pausa. Entrei no carro achando graça, glorificando a Deus, glórias e aleluias. Entrei no carro e disse: Senhor, como nós oramos, eu vou pegar um caminho livre até Maracanãú. Não vou pegar nenhum trânsito. Eu vou chegar lá no tempo certo, não vou acelerar, não vou correr, não vou me preocupar com o tempo, porque eu sei que eu estou debaixo da tua graça. Eu vou chegar lá em segurança, no tempo certo. Eu não aceito que nenhuma pedrinha toque no meu carro. Lógico que eu peguei chuva. Assim que eu saí de casa, a chuva começou a cair. Eu peguei chuva até ali, mais ou menos, o viaduto da BR-116, né? É, e lá deu uma acalmada na chuva, com a neblinazinha. Eu fui quase até o Maracanaú com a chuva bem fininha, tranquilo, sem trânsito, de boa. Saí às 8 horas da manhã, normalmente é um horário que tem engarrafamento dia de segunda-feira, trânsito tranquilo. Cheguei lá no local onde eu precisava visitar o cliente, portas abertas. O pessoal fez sol sobre a empresa. A empresa que eu visitei fez sol, esquentou, abriu o sol. Eu olhava ao redor dela e tinha nuvens ao redor de toda aquela empresa, toda. Eu olhava ao redor e tinha aquelas nuvens negras. Mas aonde eu estava céu aberto com sol que fez calor, né? E eu achei graça. Eu digo: Deus está muito bom. Isso para mim é uma comprovação de que eu estou caminhando dentro da tua mais perfeita vontade. Deu tudo certo, Fabrício, que você foi fazer lá? Dentro do que eu planejei, não. Dentro do que eu planejei, não deu tudo certo. Mas eu tive acesso a tudo que eu precisei e resolvi várias situações. Consegui prevenir alguns possíveis situações futuras que não seriam agradáveis, resolver algumas presentes, mas tudo na paz, tranquilo, portas abertas. Aonde eu cheguei, eu fui bem recebido, né? E saí de lá, cheguei lá em torno de 8h30, né? Saí de casa 8 horas, meia hora de ir, saí, voltei 10h15, mais ou menos, 10h20, né? Foi o que aconteceu quando eu voltei. Peguei chuva também no caminho, mas o céu foi abrindo. Quando eu estava perto de casa, chuva torrencial, aqui na Sapiranga novamente. Eu achei graça e disse: eu vou descer no seco. Eu não me molhei em Maracanaú, eu não vou me molhar agora na volta. E quando eu cheguei em casa, quando eu entrei na rua da minha casa, a chuva parou. Céu nublado, ainda estava com as gotinhas de água, tá certo? Tinha um chuviscozinho bem leve, mas eu desci praticamente no seco, né? Desci achando graça e glorificando a Deus. Olha que coisa tremenda. Fabrício, é possível isso? Foi você que moveu o céu? Claro que não. Claro que não. Paizinho, na segunda-feira, resolveu fazer esse mimo para mim. E eu só glorifiquei, só adorei, só agradeci. Amém?
Não é por minha causa. Pessoal, por que que eu estou dando esse testemunho? Porque eu acredito e realmente eu me movimento assim. A Michelle é minha testemunha, meus filhos são minha testemunha. Hoje de manhã eu tive um encontro com uma irmã que está até aqui, tá certo? Às 4:30 da manhã, eu estava levantado, orando para que tudo corresse bem. Eu não fui de peito aberto. Eu não fui achando, vamos ver o que que ela quer conversar, vamos. Não, eu me preparei antes. Eu me preparei antes, espiritualmente. Eu clamei ao Senhor, Senhor, não é só um encontro. Tem que fazer diferença. Tem que ser algo divino, tem que ser algo sobrenatural. Não é técnica, não é porque eu sou psicólogo. Tem que ser algo sobrenatural. Tem que ser algo sobrenatural. E foi, né? Foi algo sobrenatural. A irmã até falou aqui com a gente que estava super ativada. Então, vamos lá. É importantíssimo eu saber me mover espiritualmente. Não só por isso que eu falei. Quando eu vou fazer um negócio, está na mão do Senhor, eu oro por aquilo. Quando eu vou conversar com alguém, eu oro. Quando eu vou atender alguém, eu oro. Quando eu vou para a academia, pessoal, eu oro. Quando eu estou na academia, que dá aquela vontade de desistir, CrossFit tem dessas coisas, né? Dá vontade de você desistir da hora que você começa o alongamento até a hora que acaba o ódio, né? Na hora que acaba o ódio, você está com vontade de desistir e de voltar para casa. Você quer ficar lá, né? Jogado no chão. Então, o que que acontece? Isso é um espírito de desistência. Não é só por causa do exercício. Não é só por causa da atividade física. Eu quero que você entenda o seguinte: quando você tem vontade de desistir, quando você se sente cansado, o que você tem que fazer é descansar. Quando você tem vontade de desistir, o que você tem que fazer é avançar. Você sempre tem que agir contrário a tudo que barrar a sua vida, tudo que atrapalhar o seu caminho, tudo que for negativo para você, o que ele quiser levar para o passado, naquele momento você tem que fazer exatamente o contrário, porque não é só o sentimento de desistência. Pode ser o sentimento de desistência que o espírito vai se aproveitar. Existe um espírito imundo de desistência. Existe um espírito na Umbanda que é chamado de tranca-rua. Maria Padilha. Maria Padilha é um espírito que trabalha com sujeira, com abandono, com destruição, com acúmulo de coisas. Então, de repente, você está na sua casa com coisas fora do lugar, com sujeira, você não consegue dar conta de lavar as roupas, fica aquele. Ultimamente está dando muita mosca, já é um sinal de que a sujeira está tomando conta ali. Essa sujeira, ela atrai esse espírito. E esse espírito vai influenciar a sua vida para que você fique mais sujo. Aí depois não sabe por que, que a pessoa está depressiva e não quer tomar banho. O espírito de sujeira colou na pessoa. Não foi porque ela chamou. Não, eu vou falar sobre isso também, o poder da palavra. Mas só em ela permitir um ambiente escuro. Eu gosto de ambientes escuros para dormir, para meditar, né? Mas não é o meu normal ficar o dia todo no escuro. Ambientes escuros, ambientes fechados, muito abafado, com sujeira, tudo desarrumado, cabelo desarrumado, depois não quer tomar banho, pega uma depressão. É o espírito que age nas emoções, tá bom? Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Por isso eu preciso conhecer o poder da palavra, por isso eu preciso conhecer como é que eu vou reagir a essas situações e tomar cuidado com as palavras que eu vou dizer. Semana passada, um conhecido meu, não está aqui agora, até mandei convite para ele, mas ele chegou para mim e disse: Fabrício, eu estou sentindo que eu vou lesionar. Eu estou sentindo que eu vou ter uma lesão. Certo? Sabe o que foi que aconteceu com ele hoje? Lesionou. No dia eu parei com ele e disse: meu querido, não fale isso. Você pode até pensar, você sentiu o seu corpo avisando, então resolva. Mas não fale, eu vou ter uma lesão. Hoje ele lesionou, fazendo a mesma atividade que eu. E aí eu fui lá e, cara, eu te avisei. Cuidado com as suas palavras. As nossas palavras, elas podem ser a semente que Satanás precisa para florescer na nossa vida os planos malignos dele. Você anotou isso aí? As nossas palavras podem ser a semente que Satanás precisa para florescer os planos dele na nossa vida. Assim como as nossas palavras são as sementes do Yud de Deus, do Shofar de Deus, do profético de Deus na terra, para que a vontade de Deus floresça na nossa vida. Meu querido, só isso aqui que eu acabei de entregar vale pelo menos uns 10 mil reais, tá certo?
se você botar em prática. Meu querido, isso aqui pode mudar a sua vida. Só em você governar suas palavras, você pode mudar a vibração da sua vida de uma forma tão sobrenatural. Não tem nada a ver com segredo, nem com força do universo, não, viu? Isso não tem nada a ver com esses livrinhos aí de autoajuda, não. Isso é ajuda do alto, é revelação do alto. A palavra criou todas as coisas. A palavra. E foi através da palavra que Deus criou todas as coisas. Vamos ver aqui. Ai, Fabrício, tu nunca dá versículo bíblico. Hoje eu vou dar um bocado de versículo bíblico. Só para deixar vocês zonzos, tá certo? João 1, do 1 ao 4, tá certo? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Então, calma aí. Existia Deus e existia o verbo. Eu já expliquei para vocês que Deus, ele preenchia todas as coisas e ele resolveu recuar para que existisse o nada. Então, para ele recuar, para poder existir o nada, para fazer as coisas a partir do nada, ele precisou se filtrar. E ele escolheu se filtrar no verbo. Então, o verbo é o primeiro filtro que a gente tem de Deus. É o primeiro receptáculo, é o primeiro lugar aonde Deus resolveu habitar na sua grandiosidade. Ele diminuiu a sua grandiosidade para habitar no verbo. O verbo era Jesus, pessoal. Estava lá com Deus desde o princípio. Estava com Deus desde o começo, tá certo? E o verbo era Deus. Jesus é Deus. Jesus, Espírito Santo, Deus são um só. Podem se manifestar de 1000 formas que ele quiser, mas eles são um só. Eu tenho que ter isso muito claro na minha mente, tenho que ter convicção disso. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, através do verbo, Jesus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. Então, Jesus, a palavra, figura em si mesma a capacidade de trazer à existência aquilo que não existia. Porque na palavra, no verbo vivo, existe a vida. Era a luz dos homens. E a vida era a luz dos homens. Então, através... Pensa só, quando a criança vai nascer, a gente fala, a mulher está dando a luz, ela vai dar a luz. Pessoal, isso é profético demais, é exatamente isso. Quando a gente recebe uma promessa de Deus, uma palavra de Deus, uma escritura salta aos nossos olhos e a gente percebe que aquilo falou com a gente profundamente, mandando para a direita, para a esquerda, prometendo algo, abrindo um caminho para a gente, aquilo ali tem que engravidar a gente. A gente precisa receber essa palavra no nosso interior e nos permitir engravidar dessa palavra, deixar essa palavra ser gerada no nosso interior. Ela pode demorar 5 minutos para vir à luz, ou pode demorar 10 anos, ou pode demorar 9 meses, mas vai ter uma hora que você vai engravidar e você vai liberar essa palavra. Por isso que é importante orar. Orar da forma correta, orar as palavras corretas, tá certo? Fabrício, existe um método para orar? Não. Mas existe uma forma certa de orar, vocês vão entender até o final. Fica aí até o final, tá certo? O Salmo 33, ele fala, é o salmo sobre a criação. O Salmo 33 é uma poesia, é poético sobre a criação de todas as coisas. Davi está exaltando o Deus que criou todas as coisas, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Toda palavra que vem de Deus, ela é precisa, ela é reta. E ela é fiel, ela vai se cumprir. Os céus, aí para o Salmo 33, verso 4, Salmo 33, verso 6. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles também. Pessoal, às vezes eu falo de anjos, né? E fica difícil das pessoas entenderem. Assim, Fabrício, onde é que fala na Bíblia de anjos? Meu querido, está aqui falando que os céus têm um exército. Dá para entender? Aqui é um exército de anjos que Deus fez com seu sopro. Ele soprou e criou exércitos celestiais. Esses exércitos, eles militam. Eles militam. Nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra poderes, principados, potestades, poderes desse dominadores do ar. São esses exércitos. Você vai entender tudo. Fica aí, fica ligado. Salmo 33, 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Olha que coisa linda. Tudo feito pela palavra.
Nós precisamos estar no louvor constante, pessoal. Na sua casa, é uma casa que é cheia de louvores? Ou a sua casa é uma casa de murmuração? Que o tempo todo tem alguém reclamando, que o tempo todo tem alguém xingando, o tempo todo tem alguém se lamentando, o tempo todo tem alguém falando que as coisas não vão dar certo, profetizando maldições. Hoje de manhã, outro exemplo, né? Eu acordei com a garganta horrível. Eu conheço meu corpo, eu sei que era um aviso, né? Minha sogra está aqui no grupo e está sem fala. Eu tive contato com ela, já veio na minha cabeça. Eita, peguei o que a Diana tem. Não era uma alergia, né? Vai ver, ela estava gripada, né? E aí o que que acontece? Eu digo, eu não falei, eu pensei. Eu vim aqui tirar o meu tempo com Deus, peguei a minha garrafinha de água, orei na garrafa. Senhor, eu santifico essa água, eu aplico o poder do teu Espírito Santo nessa água. Assim como o Senhor transformou a água em vinho, eu transformo essa água agora em bálsamo de cura para minha garganta. E aí continuei estudando e bebendo água. Acabou. Passou. Ai, Fabrício, mas o profeta não pode agir sobre si mesmo. Como assim? Como assim não pode? Testa para você ver como não dá certo. Agora tem que pedir com fé. Porque o homem que duvida, não pense ele que vai receber algo de Deus. Não vai. E aí Deus continua, né? Haja. A gente vai lá para o Gênesis. Gênesis, primeiro capítulo inteiro. Você pode meditar, se você quiser, para entender essa aula. Você pode começar em Gênesis, capítulo 1, e ir até o final de Apocalipse. Você vai entender tudo. Vai ficar bem claro para você, tá certo? Gênesis do 1, versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Verso 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Disse também Deus, verso 9. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Gênesis 1:11. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente seja nele sobre a terra. E assim se fez. Gênesis 1:14. Diz também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Tem um mistério aqui nessa passagem, tá certo, pessoal? Tem um mistério top aqui, que aí eu só vou revelar para quem tiver dia 20 comigo de abril, tá certo? Na classe. Vou só lhe dizer o seguinte, tem a ver com o zodíaco, com o governo do tempo, o governo das estações, o governo dos meses e o governo dos dias. Não o zodíaco que a gente conhece, mas o zodíaco criado e estudado por Abraão, deixado para o povo de Israel e para as tribos de Israel saberem se movimentar no tempo. Às vezes, as coisas estão dando errado na sua vida simplesmente porque você está fora do tempo. Só isso. E existe uma maneira de você, através do estudo da palavra de Deus, entender como alinhar o seu tempo ao tempo que está nos ares. Eita Deus, já entreguei, foi muito aqui. Se prepara, dia 20 de abril, se você quiser estar lá, tá certo? 1:20. Provei-se as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. 1:24. Diz também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. O que eu acho mais tremendo agora, Gênesis 1:26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ele fala também de multiplicar e governar. Pessoal, muitas vezes, quando você está orando, vai vir na sua mente uma imagem. É assim que Deus comunica. Quando eu estou orando por céus abertos, aí vem aqui uma imagem do caminho ruim, trânsito. Na hora, eu não falo, eu repreendo. Abra os caminhos, tira todo o trânsito do meu percurso. Eu declaro caminhos abertos, eu declaro que todo acidente ou possível acidente seja retirado do meu caminho. Eu faço isso, pessoal, parece loucura, mas é o meu maior seguro, eu ando nesse seguro aí. E aí, assim, meu Deus, Fabrício, todas as coisas foram feitas mediante a palavra, e de repente Moisés está lá, tendo um encontro com Deus, vai falar com o faraó, está cheio de temor no coração, e ele pergunta assim, Êxodo 3:14, pergunta para Deus, né? Deus, eu vou dizer que quem foi que me enviou? Disse Deus a Moisés, Deus falou, eu sou o que sou. Disse mais,
assim dirás aos filhos de Israel. Ou seja, você, Moisés, vai diante da congregação de Israel e vai dizer: eu sou, me enviou a vós outros. Meu querido, quando eu estou orando, eu sou. Eu entro nesse lugar. Eu entro nesse lugar, eu sou. Eu sou. Eu sou a igreja de Cristo, né? Inclusive o nome da nossa congregação é Be Church, seja igreja. Be Church, seja igreja. Aleluia. Então eu sou a igreja, eu sou o corpo de Cristo, eu sou lavado pelo sangue, eu carrego o poder de Deus, eu tenho o dínamo de Deus no meu interior, o Espírito Santo. Eu sou o que ora, eu sou o que declara, eu sou o que libera a palavra. Não é heresia. É o que Moisés fez. Está aqui a receita. Está em Moisés. Ai, Jesus. Aí depois de Moisés vem o Josué, né? O Josué teve um encontro com o anjo. Olha aí, os anjos de novo. Josué 5, do 13 ao 15. Estando Josué ao pé de Jericó, avaliando, né, a peleja que ele ia ter, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Preste atenção. Josué estava aqui em pé, levantou os olhos e olhou. Qual era o tamanho desse anjo, pessoal? Não imagine um homem do tamanho de Josué, não, cara. Isso era um negócio gigantesco. Ele levantou os olhos e olhou. Eu digo, uau, tem um anjo. E aí ele viu um anjo. Pegou-se a Josué, o anjo se aproximou dele. Ai, meu Deus. E ele diz, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Fez uma pergunta para o anjo, que você pode fazer tranquilamente, o anjo tem que responder. Respondeu ele, não. Ou seja, eu não sou nem de você, nem sou do adversário. Isso é interessante. Sou príncipe do exército do Senhor. Era um principado. O que se apresentou para Moisés não foi um anjo, era um anjo principado, com poderes e autoridades sobre os ares, autoridades de príncipes. Lembra que Daniel foi resistido pelo príncipe da Pérsia? Era um principado. Aqui a gente tem Josué tendo um encontro na terra com o principado inteiro. Não era pequeno, acredite, não era. Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabei de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra, ou seja, ele estava em pé, caiu em terra e o adorou. O pessoal aqui tem uma chave. Até aqui o anjo não era a favor de Josué, nem era a favor de Canaã. Mas Josué se prostrou e adorou. Pessoal, isso aqui vale a pena anotar. Presta atenção. O Deus que é adorado é o Deus que governa naquele lugar. O Deus que é adorado é o Deus que governa naquele lugar. Então, se na sua casa a adoração é de reclamação, o tempo todo reclamando, o tempo todo reclamando, o tempo todo reclamando, existe um espírito de reclamação sendo adorado por você ou por alguém da sua casa. E é por isso que as coisas não dão certo. Porque na sua casa não há o governo de Deus. Não é porque Deus é mais ou menos poderoso. É porque o incenso que está subindo da sua casa atrai demônios. Por isso que você tem que governar as palavras. Por isso que você tem que ter cuidado. Pessoal, aqui nessa situação, o anjo dá para Josué uma estratégia. Ele ensina a Josué uma maneira de se mover espiritualmente para conquistar o território, aliás, as muralhas de Jericó. Você vai caminhar e vai tocar o chofar. O chofar é um instrumento da cultura judaica, tá certo? Que ele não é só uma cornetinha, meu querido. Ele é um instrumento de convocação de espíritos. Quando se toca o chofar, você está convocando a presença de espíritos, tanto malignos como de luz. Você provoca a aparição espiritual de trevas e de luz, dependendo do toque que você der. Eu não tenho a menor noção como é que toca chofar, já tentei. E aí, depois que eu descobri isso, eu também parei de tentar, porque eu também não queria atrair nada errado, né? Tem 7 toques, que só quem sabe é um rabino. Só um rabino consegue tocar direito. E ali há uma conexão com o mundo espiritual para que haja, através do chofar, a presença espiritual de anjos.
Olha que coisa incrível. Acho que talvez vocês nunca ouviram falar sobre isso. Então, o que que acontece? Josué seguiu todas as orientações. Quando Deus lhe der uma orientação, cumpra. Quando Deus lhe der uma orientação, cumpra a orientação que ele lhe deu. Vai dar certo. Por mais louca que possa parecer, vai dar certo. Então, ele ficou arrodeando uma muralha, pessoal. Não fazia o menor sentido. No último dia, ele deu 7 voltas, tocou o chofar e depois gritaram. Todos gritaram. Ah, foi a vibração do chofar que derrubou as muralhas. Eu não acredito nisso. Eu acredito que aquele principado que se apresentou para Josué ficou acompanhando ele. Ficou acompanhando ele e cada volta que ele dava, que ele tocava o chofar, mais anjos, mais milícias angelicais se posicionando naquela região. Porque Josué ficou adorando durante 7 dias. Cada dia de adoração, ele foi abrindo uma fenda nos céus e milícias angelicais foram descendo. Eita Deus! Milícias angelicais foram descendo e se acumulando ao redor de Jericó. Foram fazendo uma pressão espiritual ao redor de Jericó. O povo que estava dentro estava aterrorizado e não sabia por quê. Mas eu sei por quê. Porque tinha uma presença espiritual ao redor, pressionando a cidade. Pressionando a cidade, causando confusão mental, causando desânimo, causando... Ai, meu Deus, esses caras vão engolir a gente, o que, é que a gente vai fazer? No 7º dia, quando ele tocou o chofar, aquele principado liberou, derruba! E aqueles anjos avançaram contra as muralhas, ao redor de toda Jericó, e derrubaram tudo. Aí o povo entrou. E aquele grito, não foi que derrubou a muralha, aquele grito era o grito de adoração ao Deus Altíssimo, que tinha aberto os céus naquele lugar. O Deus que é mais adorado é o Deus que governa. O Deus que é mais adorado na sua empresa, o Deus que é mais adorado na sua academia, o Deus que é mais adorado na sua casa, é Ele que governa. Pessoal, eu nem gosto de falar dessas coisas, mas me veio aqui uma imagem, então eu preciso compartilhar com vocês. Você está lá no seu quarto, com seu marido, com sua esposa, né? Vai ter aquele momento de intimidade. E aí você resolve colocar um filmezinho pornográfico para, né, esquentar o negócio. Meu querido, aquilo é um altar. Você está levantando no seu quarto um altar, tá certo? A promiscuidade, ao adultério, a lascívia, a perversidade sexual. Ah, não, mas é só para apimentar. Não precisa, meu querido. Pede para o Espírito Santo apimentar. Tá aqui, a Michelle é testemunha. Quando ela tá mais ou menos assim, eu vou orar. Eu oro de Senhor, não aceito não. Minha mulher para ser... Aí ela, né? E ela se anima, né? Por que que ela se anima? Porque Deus toca no coração dela. A palavra de Deus me dá autoridade para eu orar sobre ela. Aí você tá lá no bem bom com seu marido, bota um filme desse. Minha amiga, pelo amor de Deus, isso é um sacrifício a Baal que você tá fazendo. Aí depois o cara sai, vai adulterar e você não sabe o que foi que aconteceu. Foi essa ideia infernal que você teve de ligar um filme pornográfico. Só um parênteses, tá? Não sei, talvez alguém precisava ouvir isso aqui, tá? Cuidado, pessoal, com pornografia, né? Cuidado com todo tipo de adoração, cuidado com o TikTok, cuidado com o Instagram, cuidado com o que é que você está investindo o seu tempo, onde é que você está colocando seus olhos. Porque você pode estar adorando algo errado, tá certo? E aí as muralhas caíram, né? Josué 6:20, o povo gritou, pois o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruínas e muralhas, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente a si, e a tomaram. Loucura, né? Você pode derrubar as muralhas que estão impedindo você de avançar, com adoração. Pessoal, quando eu sinto os céus fechados, quando eu sinto que a coisa não está fluindo aqui em casa, aqui a minha esposa que não me deixa mentir, eu boto o louvor aqui na maior altura que eu puder. E aí, de repente, eu tô chorando, tô adorando, tô louvando a Deus, tá entendendo? E o céu abre, o céu rasga. Por que que não pode acontecer na sua casa? Por que que um anjo não pode lhe visitar como visitou Josué? Ah, mas foi só para Josué. Cara, não foi só para Josué. Até para Jesus teve anjo que veio conversar com ele, tá certo? Então vamos lá. Lembra da história de Zacarias? Zacarias ficou mudo porque duvidou do anjo. Lucas 1:13. Um anjo apareceu para Zacarias
e falou para ele: olha, você vai engravidar Isabel, ela vai ter um filho, ele vai ser um homem assim, ele vai preparar o caminho para o Senhor. Estava falando de João o evangelista, né? E aí o Zacarias disse assim: mas rapaz, como é que eu vou fazer isso? Eu já tô velho. A minha esposa também já tá velha. Olha, besteira. Ô, macho velho. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Ele tinha orado sobre isso. E Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Mas aí a dúvida entrou no coração de Zacarias e ele falou essa dúvida para o anjo. Respondeu-lhe, a dúvida entrou, né? Então, perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho, a minha mulher avançada em dias. Aí o anjo, Lucas 1, 19 a 20, respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel. Teve que se identificar, né? Olha a minha carteira aqui. Que assisto diante de Deus. Então, Gabriel estava diante de Deus. Recebeu isso do trono de Deus e trouxe para Zacarias. O comunicado do trono de Deus vem na nossa vida através de anjos. Está aqui a prova. O anjo pegou o rolo, pegou o comunicado, pegou a profecia, não passou por ninguém, trouxe direto para Zacarias. Uma resposta da oração do Zacarias. Zacarias orou, Deus respondeu, ouviu a oração, entregou o rolo para o anjo Gabriel. Esse anjo desceu para a terra e falou com Zacarias. Foi o mesmo que se apresentou para Maria, né? Todavia, o anjo fala para ele, né? Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então, para que Zacarias não abortasse João, o anjo tirou a voz dele. Disse: rapaz, não vai abortar. Não, calma, não vai abortar. Eu preciso desse cara aqui na terra. João tem que vir aqui. Outro detalhe. Não foi só a oração de Zacarias. Zacarias orou, mas existia um propósito em Deus que através da vida de Zacarias nascesse o João. Por isso Deus mandou. Quando está alinhado com o propósito, ele vai falar com você, tá certo? E aí, Zacarias ficou mudo até o dia que João nasceu. Quando nasceu, ele voltou a falar. Vai se chamar João. Pessoal, existem situações que Deus simplesmente diz assim: seja feito conforme a tua palavra. Já ouviu isso? Maria foi sábia. Um anjo, o mesmo Gabriel, apareceu para Maria. Só que a Maria, ela creu e ela declarou o que o anjo tinha dito. Porque para Deus, isso aqui são palavras de Maria, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Se ausentou dela. Olha que louco, cara. Olha que lindo. Maria disse assim: eu vou engravidar? Pois seja assim. Pois eu acredito. Eu creio. E eu declaro. Vai ser assim. Engravidou, cara. Quando vem uma palavra de Deus para você, meu querido, você precisa declarar. Você precisa engravidar dessa palavra. Amém? Agora, é interessante que Deus escuta até os demônios. Os demônios também oram. Como assim, Fabrício? Teve um homem, Gadara, o gadareno, o endemoniado de Gadarena, ou de Gadara, tá certo? Que era cheio de espíritos imundos. Então ele estava endemoniado, ali dentro não tinha Espírito Santo, não. Não era um homem sozinho, não, tinha uma legião de demônios nele, certo? E aí fala que esse homem, né, se rasgava, prendiam ele, Marcos capítulo 5, certo? Prendiam ele a sepulcros. Pessoal, outra coisa, normalmente esses ambientes de cemitério, onde tem morte, né? Onde tem podridão, decomposição, sujeira, são os ambientes onde o pessoal que faz magia negra adora estar presente. Esse cara estava endemoniado. Quando viu Jesus, ninguém conseguia segurar ele, amarravam ele, ele quebrava as correntes, se cortava, gritava, machucava as pessoas, né? E aí, quando ele viu Jesus, Marcos 5,6, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Até os demônios adoram ao Senhor e têm que se prostrar diante dele, porque todas as coisas foram feitas por ele e estão subjugadas a ele.
Então os demônios têm que obedecer a Jesus. Essa galera de demônio que estava lá no Gadareno correu, se prostrou diante de Jesus e adorou. Adorou Jesus. E aí você não quer tirar um tempo de adoração no seu dia. Você não quer parar e tirar um tempo para louvar a Deus com a sua vida. Meu Deus. Oh, Jesus, misericórdia. E aí, em alta voz, Marcos 5,6. Exaltando. Ele exaltou Jesus com alta voz. E aí ele perguntou: que tenho eu contigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo. Reconheceu quem era. Exaltou Jesus em alta voz. Aí perguntou: o que eu tenho contigo? Ele estava aqui perguntando o seguinte, né? Vamos traduzir isso, né? Não chegou minha hora ainda. Não é o tempo do julgamento ainda. Não é o tempo do abismo. Não é o tempo do lago de fogo. Você chegou antes da hora, Jesus. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então esse demônio conhece a Bíblia. Ele sabia do Apocalipse. Ele sabia da promessa do Apocalipse. Então ele estava dizendo para Jesus: Jesus, eu venho diante de ti com a tua palavra e eu vou te dizer o seguinte: não chegou o meu tempo. Não é para o Senhor me atormentar agora. O Senhor é Deus, altíssimo, maravilhoso, glória nas alturas, santo é o teu nome, mas não é o tempo. Ó. Aqui não chegou o meu tempo. Está escrito aqui que não chegou o meu tempo. A Bíblia é um regimento, pessoal, é uma constituição. E ela deve ser usada como uma constituição. Os demônios usam a Bíblia contra nós. Quando eu estou amaldiçoando, o demônio se aproveita e amaldiçoa. Quando eu estou dizendo, vou gripar, vixe, peguei uma gripe, ó, vou já ficar gripado, tá repreendido, em nome de Jesus, tá amarrado. Aí o demônio escuta, vai lá na presença de Deus, ei, Senhor, tá aqui, ó, seja feito conforme a palavra dele, ó, ele tá dizendo que quer gripar, ó, tá pedindo uma gripe, posso mandar uma gripe? E às vezes, Deus vai permitir. Funciona como uma legislação. E aí, Jesus orou por ele. Jesus atendeu o pedido do endemoniado. Por que ele não vai atender o seu pedido, minha irmã? Por que ele não vai atender o seu pedido, meu irmão? Ele atendeu o pedido do endemoniado, porque o endemoniado usou o caminho certo. Só isso. O que o endemoniado fez? Ei, aqui, ó, não é o meu tempo. E aí Jesus orou pelo cara. Aliás, orou, o cara olhou para Jesus, orou e Jesus atendeu a oração dele. E rogou-lhe encarecidamente, com humildade: ô Senhor, por favor, olha, né, não chegou o tempo, por favor, ai, não nos mandasse para fora do país, não nos manda para fora do país, né, não nos manda para fora dessa região. Era um demônio territorial, pessoal. Aqueles demônios ali, eles eram territoriais. Eles afligiam toda aquela região e estavam, tinham possuído aquele corpo, mas eles afetavam toda a região. Tem todo um estudo sobre essa questão dos porcos e tal, que eu não vou entrar aqui, né? E aí eles pedem para ir para os porcos. E os espíritos imundos rogaram, oraram, pediram para Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus atendeu a oração. Jesus permitiu e declarou uma palavra, né? Tudo bem. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo. Poxa, eles morreram do mesmo jeito. Pois é, não tinha chegado o tempo deles ainda, mas eles foram lançados no abismo por escolha própria, se autossuicidaram. Para dentro do mar, fala de um mar de fogo também, lá em Apocalipse, tá? Onde se afogaram. Mas esses espíritos, por que eles preferiram morrer nos porcos? Os porcos morreram, mas os espíritos pneumáticos, né, que são espíritos que ficam procurando corpos para habitar, eles continuaram na região. O pedido dos porcos foi para que eles não fossem retirados daquela região. E Jesus atendeu, por causa do comportamento dos membros daquela região. Existiam legalidades que permitiam, existiam certas práticas de adoração que permitiam que aqueles demônios habitassem naquele lugar. Então os porcos morreram afogados, mas os espíritos subiram para a cidade.
Loucura, né? Eu acho que ninguém nunca explicou isso para vocês, mas enfim, né? Vamos lá. Tem outra situação que Jesus dá uma ordenança para os seus discípulos, fala, vão para o outro lado, pegam o barco e vão para o outro lado. E aí, no meio do caminho, tá certo? Esses discípulos se deparam com uma tempestade. E aí eles começam a declarar, vamos morrer, vamos afogar. E a tempestade piora. E aí Jesus chega para eles. E aí diz assim para eles, cara, por que que vocês sois tão tímidos? Marcos 4:40. Vocês não têm fé? Como é que não tem fé? Jesus tinha dado uma palavra para eles que eles iam chegar do outro lado. Era nessa palavra que eles tinham que crer. Jesus carregava em si toda a autoridade de Deus, que criou e submeteu a si mesmo todas as coisas. Mas os discípulos, possuídos de grande temor, 4:41, né, Marcos 4:41, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é Jesus de Nazaré. Ele é o eu sou. É interessante que Jesus não ora, Deus poderoso e altíssimo, atendei a minha oração. Não. Ele chega no barco e diz assim, aquieta-te, aquieta-te. Uma palavra dita na posição correta, diante de Deus, na posição que Deus conquistou para você, através de Jesus, Deus conquistou uma posição para você, uma posição de autoridade na terra. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares terá sido desligado. Usa! Eu me revolto quando a gente não está usando as palavras. Vamos usar as palavras, não vamos ser tímido não, cara. Nós carregamos a mesma autoridade. Só que aí a gente tem que tomar cuidado com a nossa língua. Tiago 3:2. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Meu querido, ai Fabrício, eu luto contra o pecado, aqui eu não consigo resistir, eu vou ali na boca de fumo, eu vejo que não era para ver, eu olho para onde não era para olhar, eu falo que não era para falar. Meu querido, não lute contra o pecado, governe sua boca. Basta você governar a sua boca, que você vai governar todo o corpo. Basta você governar a sua boca, que você vai governar todo o seu corpo. Pessoal, eu preciso afirmar isso para vocês antes da gente terminar, que são afirmações de fé e vale a pena você ler. Colossenses, primeiro capítulo de Colossenses, do 13 ao 19. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado do seu amor. Onde é que eu estou hoje? No reino do Filho amado do seu amor. Então hoje existe um Fabrício aqui conversando com vocês e existe uma versão espiritual do Fabrício no reino do Filho do seu amor. Conectado comigo, é o meu homem espiritual. Paulo fala sobre isso. Do seu homem espiritual que visitou o terceiro céu. Por que você não pode ir lá? Porque você não aprendeu a governar as suas palavras ainda. É só isso que está lhe impedindo de acessar lá. No qual temos a redenção, verso 14, a remissão dos pecados, verso 15. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos. Isso aqui, pessoal, tronos é um tipo de anjo, do bem e do mal. Tem tronos angelicais da luz e tronos angelicais das trevas. Então aqui ele está falando. As coisas, colocou todas as coisas que foram criadas debaixo da sua autoridade, sejam tronos, sejam soberanias, outra classe de demônios e de anjos, sejam principados e potestades. Lembra daquele versículo? A nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, mas contra poderes, principados e potestades, dominadores dessa era. Está aqui, ó. Aqui é a chave para vencer esses poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo existe, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Por que nós devemos orar como igreja? Porque ele é a cabeça dessa igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse
toda a plenitude. Se eu estou nele, eu tenho toda a plenitude também em mim. Aleluia. Amém, amados? Sobre todas essas coisas que a gente aprendeu aqui até agora com relação a o cuidado, assim, pessoal, qual é a lógica aqui do meu raciocínio? Tudo foi criado pela palavra. Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês. As palavras, elas carregam o poder divino de trazer à luz, à existência, as coisas que não existem. Se eu me conecto com o trono da graça, com o trono de Deus, através do sangue de Jesus, eu tenho acesso a essas palavras do trono, que até anjos podem me trazer essas palavras, ou eu mesmo posso acessar o trono e ter essas palavras, porque Josué não tinha esse acesso, mas hoje nós temos esse acesso, nós podemos nos aproximar ao trono da graça, ao trono da glória, cheios de ousadia, por causa do sangue que nos cobre. Então eu tenho acesso a essas palavras, grávido dessas palavras, eu coloco essas palavras para agir na terra, na minha oração, na minha declaração, naquilo que eu quero. Eu não é para eu declarar o que eu não quero. Ah, meu Deus, eu não quero divorciar. Não ore assim. Você vai orar assim, Senhor, eu declaro que o meu casamento é santo e vai ser restaurado. Eu declaro que a minha esposa é uma bênção. Ela ama cuidar da casa. Não vai orar assim, ai meu Deus, a minha esposa, né? Nunca me ajuda aqui, pelo amor de Deus, eu tenho que lavar a louça todo dia. É só na chibata aqui em casa. Aí não vai dar certo, meu filho. Você está declarando o que você não quer. Você tem que orar assim, Senhor, a minha casa é ordem, é ordenada, é limpa, é santa, é santificada. E a minha esposa é a varoa perfeita, de Provérbios 31, que se apresenta na sua casa, dá ordem aos seus servos, sabe fazer comércio, sabe se agitar, que me eleva de tal forma que eu sou respeitada onde eu me assento, porque a minha esposa é digna. Coloca nela um espírito de ousadia, coloca nela um espírito de diligência, coloca nela um espírito de santificação. Estou orando o que eu quero. Coloca nela a sabedoria divina para ela fazer o que tem que ser feito, Senhor. Coloca nela uma energia como filhote de boi selvagem, que ela suba como águia às alturas, renovada pelo teu espírito. Tá ligado? Então eu ligo na terra. Eu tenho essa autoridade. Você tem essa autoridade de ligar na terra o que você precisa que seja movimentado nos ares. Para que o que está nos ares sobre a sua vida venha a se cumprir na terra, você precisa acessar os ares e movimentar os ares. Criar uma agitação na terra, criar uma agitação nos ares, e essa agitação criar uma ebulição química, física, matemática, filosófica, existencial, e essa entropia materializar através das suas palavras o que Deus quer que se realize na sua vida aqui na terra. Ah, Jesus. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Amém?